pessoal, então bom dia para vocês, uma feliz semana, que Deus abençoe a todos, esteja no coração de cada um de vocês. Bem, pessoal, então eu fiquei um pouco preocupada na última aula, né, com os últimos exercícios, porque nós teríamos 4 aulas, né, então eu daria aquela distribuição eletrônica de Linus Pauling, pela sequência energética da distribuição eletrônica e tal, e com certeza, se vocês tivessem dúvida, nós iríamos esclarecer. E se eu visse exercícios errados, eu gostaria de corrigir logo em seguida, né? Só que eu tenho que esperar uma semana para fazer isso. Então eu fico um pouco angustiada, porque eu gostaria, assim, né, de ter uma comunicação mais rápida. Então, gente, eu notei que a maioria dos alunos fez bastante confusão com camada de valência, subnível mais energético. Então eu vou até esquecer desse negócio de subnível mais energético, vamos deixar para o ano que vem isso aí, e vamos pelo menos, agora isso é imprescindível que vocês aprendam a fazer a distribuição eletrônica e reconhecer a camada de valência. Vocês estão confundindo subnível com camada. Então vamos ver se hoje eu vou esclarecer isso na cabecinha de vocês, tá? Então, vocês peguem a apostila de vocês, peguem a tabela periódica de vocês que a gente vai hoje aprender. Eu sei que estava todo mundo curioso para saber trabalhar com a tabela e tal, e isso é importante, muito importante, viu, na química. Então, pessoal, naqueles exercícios que eu passei para vocês, eu vou fazer outra distribuição eletrônica que ela não passei, na verdade, no nosso grupo, como que fazia. Mas eu vou explicar para vocês. Na página 62, pede para que vocês organizem as ideias e façam distribuição eletrônica em subníveis e depois em camadas. Então, preste atenção no seguinte, gente. Olha, primeira coisa, vamos lá ver novamente o diagrama de Linus Pauling. Primeira camada, gente. A primeira camadinha, camada K, ela é dividida em um subnível, ela apresenta um único subnível, que é um S2. A segunda camada tem 2 subníveis, 2S2. Esse 2 aqui é o número de elétrons, nem sempre esse número de elétrons estará presente na camada. Mas quando eu pergunto quantos elétrons eu tenho na camada 2, olha que 2S é um subnível. 2P é outro subnível, é como se fossem andares de um único prédio. Então eu tenho que contar o número total de elétrons, não só esse aqui ou não só esse aqui. Quantos elétrons tem, por exemplo, quando podem ter na camada 2? Você conta tudo, 6 com 2, 8. Não 6 ou só 2, tá? Isso que vocês estão fazendo confusão. A camada 3 é subdividida em 3 subníveis, 3S2, 3P e 3D. O que a gente põe em cima é o número de elétrons se esta camada estiver completa. Então, 3S2, 3P6, 3D10. A camada 4 tem 4 subníveis, 4S. 4S não é uma camada. 4S é um pedaço da camada 4. 4P é outro subnível, 4D é outro subnível e 4F é outro subnível. Então, para você considerar a camada 4, você tem que considerar toda ela aqui, ou, por exemplo, se você fizer a distribuição eletrônica parar em 4S2, você perguntar qual camada você colocou o teu último elétron, camada 4. Qual o subnível? Qual? 4S. E o que estiver em cima é o número de elétrons. Já dá uma explicadinha melhor. 5. Então, seria 5S, 5P, 5D, 5F. Daí no 6 vai diminuindo de novo, né? 6S, 6P, 6D. E o 7 vai ser o 7S, 7P. Tem gente também que eu notei lá, pessoal, que está fazendo essa sequência direto. Tá? Um S2, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4D, não é assim, não é desse jeito. Lembra que eu falei para vocês que o Linus Pauling, que a gente tem que fazer aquelas linhas diagonais para ficar bem na sequência de energia que os elétrons se distribuem, sempre se localizando primeiro nos subníveis menos energéticos, para depois para os mais energéticos. Então não é seguir essa sequência assim, gente. Qual é a sequência? 1S2,
2s2, 2p6, olha, desce, chega aqui, desce, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, aqui e aqui. Então, é esta sequência aqui, 1s2, 2s2, aí 2p6, 3, prestem atenção, quando forem fazer exercícios, assistam a aula e deem uma olhadinha na apostila. 3s2, 4s2, 3p6, perdão, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2. Cheguei aqui embaixo, começo lá na pontinha de novo. Rabinho com boquinha. 4d10, 5p6, 6s2. E agora? 4f14, 5d10, 6p6, 7s2. Sobe e desce. 5f14, 6d10, 7s6. Então, na eletrosfera, o subnível mais energético de todos é o 7p6. Antes dele, 6d10, 5f14, certo? Então, o menos energético é aqui, eu vou, desço para fazer distribuição eletrônica. Então, lá na página 62 tem o iodo. Pediram lá o iodo, tá? Ixi, eu faço muito grande, o quadro é muito pequenininho, né? Daí fica aquela confusão pra gente fazer tudo junto. Enfim, vou fazer ligeirinho, então, porque eu quero que vocês aprendam isso aqui, por favor, tá? Então, 1S, 2S, 2P, 3S, pode ter preguiça, faço um monte de vezes até aprender. 4S, 4P, 4D, 4F, 5S, 5P, 5D, 5F, 6S, 6P, 6D, 7S, 7P. E a gente faz linhas, então, verticais aqui, não é diagonal, né? Assim, tá? Não deixando nenhuma linha para fora. Então, eu quero a distribuição eletrônica do iodo. O iodo. O iodo se representa como, gente? O iodo, a gente representa, ele tem número atômico 53, que é o número de prótons, que nós já sabemos que é igual ao número de elétrons. Então, eu vou distribuir 53 elétrons, tá? Como é que eu começo? Na camada 1s2. Isso aqui é camada, o S é subnível, o 2 é o número máximo de elétrons, né? Esse é subnível. 1s2. Daí como é que fica? Agora eu venho para cá, né? 2s2. O que é 2? Elétrons. Eu tenho que distribuir 53 elétrons, bastante elétrons para distribuir. 2s2. Daí eu vou para onde? Estou aqui onde é socorro. Começo aqui em cima. 2P. Quantos elétrons eu posso pôr no P? 6. Daí eu desço. 3s2. Depois do 3s2, vem para cá. Como é que é? 3p6. 4s2. Começo aqui. 3d10. 4p6. 53. Quanto que nós temos ali já? Deixa eu dar uma olhadinha no iodo. Onde é que tá o iodo? Iodo. O iodinho está na camada 1, 2, 3, 4, 5, P6. 4P6, né? Que tá aqui, agora aqui. 5S2, depois do 5S2. 4D10 tá aqui. Daí 5P5. Se vocês contarem, vai dar 53 elétrons, ó. 10, 12, 18, 20, 36, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, tá? Então, essa distribuição, a gente chama de distribuição em subníveis de energia, em ordem energética. Então, o primeiro elétron é colocado no subnível S2 e o último lá no 5P6. Agora, eu quero que vocês prestem bastante atenção, gente. Pergunta lá. Distribui em camadas. Então, vamos ver camadas. Quais camadas que eu tenho? K, L, M, K, L, M, N, O, P, Q. São os níveis de energia que eu tenho que aprender. Então, eu faço assim. A primeira camada, quantos elétrons tem? 2. O que é a primeira camada? É o número 1. Segunda camada, número 2. Então, vou contar todos os elétrons que tem na camada 2.
Isso aqui é um subnível da camada 2. Esse aqui é outro subnível. A camada 2 é esse mais esse, tá, gente? Então, eu vou somar esse com esse da camada 2, que dá 8. Na camada M, ó, 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui. Eu tenho que contar todos os 3. Todos os elétrons que estiverem na camada 3 são subníveis da camada 3. Então, seria 3S2, 3P6, 3D10. Nós teríamos 10 com mais 6, 16, com mais 2, 18 elétrons. Na camada N, seria a camada KLMN, 4. Então, seria 4S2, 4P6 e 4D10. É um subnível da camada 4, outro subnível, outro subnível. Embora eles estejam espalhados, não importa, vou reunir todos os da camada 4. Que no caso vai dar quantos elétrons? 18, né? E agora a última camada, camada O, KLMNO, quinta camada, né? Quantos elétrons tem? Tem aqui e tem aqui. Seriam quantos? 7. Então, a perguntinha. Quantos elétrons tem o iodo na camada de valência, gente? Vocês colocaram lá a maioria, grande maioria. Quer dizer, eu não soube talvez explicar direito. Isso aqui, não, a camada 5 não é 5P5. Camada 5 é o P5 e o 5 é S2. Então, estas duas aqui, ó, representam a camada 5, que é a camada de valência. Que no caso vai ter, então, 7 elétrons. Isso é extremamente importante que vocês saibam fazer, por favor, tá? Então, reunir nas camadas. E o que é 5P5, professora? 5P5 seria o subnível mais energético. Esqueça, eu nem vou pedir mais subnível mais energético. O que eu quero que vocês saibam a partir de agora é saber fazer distribuição eletrônica, isso não tem como escapar, certo? De preferência, saber o diagrama de Linus-Pauling decoradinho e saber distribuir os elétrons nas camadas e saber o número de elétrons da camada de valência. É 7. O iodo tem 5 camadas eletrônicas, sendo que na última, somando todos os elétrons, vai dar 7 elétrons, certo? Então, num lá andar eu tenho 2, no outro andar eu tenho 5. Quantos eu tenho na camada, no prédio 5? 7. Isso vai ser muito importante, porque daí vocês vão ter que saber se o iodo vai doar elétrons, se ele vai receber elétrons, o que vai acontecer com ele. Tem que saber o número de elétrons da camada de valência, tá? E hoje nós vamos começar a aprender uma coisa extremamente importante para nós, que é a tabela periódica, né? Eu sei que vocês têm, assim, uma ansiedade para aprender a tabela periódica. Então, gente, vamos lá, peguem a tabelinha e vamos tentar entender direitinho, que isso aqui é extremamente importante. A tabela de vocês é melhor que a minha, não consegui pegar uma igual a de vocês. Só sobrou essa daqui, né? Então, a tabela periódica dos elementos químicos. Eu vou pegar uma tabela antiga que a gente tem aqui no colégio, não é lá uma grande coisa, mas já dá para entender. Tá faltando uma porção de elementos aí. Quando ela foi feita, nesses elementos não haviam sido descobertos ainda, né? Não haviam sido, pelo menos, não teriam sido, como é que a gente fala assim, oficializados, né? E aqui, nossa, tá faltando, desde aqui, tinha um rácio. Tinha um rácio, minério, e aqui não tinha nada, ó. E tem um monte de nome lá, que não importa decorar esses nomes assim muito difíceis, que são os elementos, inclusive, radioativos, artificiais. Bem, agora vocês podem perguntar, mas eu já falei na aula passada o quanto a química é importante na nossa vida, né? Então hoje eu vou me deter mais no nosso organismo. O que o homem é? Claro que o homem é a criação de Deus, né? Que nós somos imagem e semelhança de Deus, isso a gente sabe e tal, mas assim, eu digo no aspecto assim, químico. Qual é a receita do nosso corpo? Então eu vou dizer a vocês que cerca de 60% do nosso corpo, do corpo do ser vivo, do ser humano, é constituído de 60% de oxigênio, gente. 60% de oxigênio. Os outros 25% estão na receita do nosso corpo. O nitrogênio, o hidrogênio e o carbono. Formando, então, vocês vão aprender biologia no segundo semestre, que é uma matéria maravilhosa, mas que está relacionada com química, porque tudo é químico, né? Então, vocês vão entender lá que o nosso organismo é constituído pelo quê? Por proteínas,
extremamente importantes, né? Carboidratos, que são os açúcares que nos fornecem energia. Vamos aprender que nós temos os lipídios, as gorduras, que também são importantes, embora não possam estar em excesso, né? Então, todas essas substâncias são formadas por esses elementos. Carbono é o nhoque, nitrogênio, hidrogênio, oxigênio e carbono, sendo o oxigênio 60%. Isso tudo sem contar os 42%, 42 litros de água que a gente tem no organismo, né? Dissolvidos lá entre o sangue e as células, contém 2/3 dessa quantidade, o resto está no sangue e nos fluidos corporais. E além disso, então, se vocês 60 mais os 60, 70, 80, 95%, 35% que eu falei de carbono, hidrogênio e nitrogênio, os outros 5% elementos são extremamente importantes. Mas eu também não quero que vocês pensem que são como na forma de átomos que esses elementos vão aparecer ali, tá, gente? São forma de íons. Íons, quando eu falar flúor, na verdade é íon fluoreto, íon cloreto, o sódio como cátion, o potássio como cátion potássio, o cálcio como íon potássio, né? Cátion. Então, esses elementos são extremamente importantes no nosso organismo. Por exemplo, o cálcio. O cálcio é um dos elementos em maior quantidade, depois de todos esses que eu falei para vocês, o cálcio, né? Onde é que tá o cálcio? Está aqui. Ele constitui os nossos ossos, ele é importante na coagulação sanguínea, ele é importante na membrana das células que constituem o nosso corpo, né? Como assim um leão de chácara para mais ou menos determinar quem entra, quem não entra, ele ajuda também nesse processo, tá? Nós temos o flúor, não sei se vocês lembram quando eles eram pequenininhos, faziam aquele bochecho com flúor, embora a água tratada que a gente tem é uma água fluoretada. Por quê? Porque os nossos dentes são formados por fosfato de cálcio. E esse fluoreto, esse flúor, ele se liga formando fluoropatita, que vai então defender os nossos dentes para eles não serem atacados pelas bactérias que causam a cárie, que estão presentes no nosso organismo normalmente. Na nossa boca, aliás, né? Nós temos o potássio, o sódio, que são elementos não na forma de átomo, tá? Porque na forma de átomo eu já vou explicar para vocês, eles têm um comportamento muito reativo, muito, né, extremamente brabinhos, e lá no nosso organismo eles estão estáveis, né? Então o potássio, o sódio, eles estão presentes na contração muscular, nos impulsos nervosos, quando você... Qualquer impulso nervoso que você tem, uma picadinha ou qualquer reação que a gente tem no organismo, entra reações de sódio, potássio sai da célula, sódio entra nas células, vão aprender tudo isso em biologia. Mas eu só queria que vocês soubessem que tudo isso é extremamente importante e tá ali na nossa química, nos elementos que fazem parte, então, do nosso organismo, na terra que a gente vive, de tudo, enfim, tem esses elementos. O ferro, por que o ferro é importante? Você sabe, por exemplo, quando uma pessoa está com anemia, está faltando ferro, né? Por quê? Porque o ferro, ele está lá na hemoglobina, que é o pigmento que dá a cor vermelha para o sangue, e ele vai então captar o oxigênio que entra no nosso organismo através da respiração e depois levá-lo até para as células, onde vai ocorrer a respiração celular para que a gente possa manter a vida, ter a energia necessária para que as células possam trabalhar, para que todo o nosso organismo trabalhe como um todo, tenha todo o metabolismo, né? Então, claro que eu não vou explicar tudo isso, eu gostaria, né? Mas eu não sou professora de biologia de vocês, enfim, mas eu gostaria que você soubesse, não, quando falasse de um elemento, nossa, mas é importante, porque o meu organismo está funcionando, porque esses elementos estão trabalhando. O iodo é muito importante, na forma de iodeto, lá na tireoide, que é uma glândula extremamente importante para os hormônios, né, que vão, assim, como que eu posso dizer, vão organizar todo o processo que ocorre no nosso organismo, né? Então, os hormônios, as células, esses elementos todos aí, eles vão trabalhar em conjunto. Por isso que eu digo, né? Quanto mais você estuda, mais você conhece da ciência, mais você pensa que tem que existir um Deus assim que é maravilhoso, que é extremamente inteligente demais. Porque você pensa que cada célulazinha, né, que o nosso corpo é formado por trilhões de célulazinhas que tem um desempenho assim
maravilhoso, magnífico, e uma depende da outra, né? Então, é assim uma coisa fora de série. Não entendo como as pessoas dizem, não, quando a ciência a gente não pode, né, descrer de algumas coisas. É assim que a gente tem que crer, porque a gente tem que ser inteligente e saber que como é que tudo isso não vem do acaso, né? Tem que ter alguém muito inteligente que coordena tudo isso, né? Bem, mas então, gente, só para vocês saberem a importância, então, desses elementos, né? Até o cobalto faz parte. Claro que tem uns elementos que não podem estar no nosso organismo, que são os metais pesados, que são até tóxicos, né? Que nem podem estar. Enquanto outros são maravilhosos, outros já fazem até mal. Mas então, pessoal, seguinte. Por que a gente estuda a tabela periódica, etc? Pensem vocês um pouquinho quando vocês vão no mercado. Imagina se estão numa cidade estranha, num mercado estranho, a primeira vez que vocês entram, se não tivesse todas aquelas plaquinhas lá mostrando, né? Massas, daí tem lá enlatados, doces, frios. Então vocês já sabem, materiais de limpeza, vocês já sabem aonde que vocês vão, em qual prateleira que tem aquelas substâncias que são semelhantes, né? Eu vou saber. Quando se tivesse tudo misturado, chocolate misturado com massa, misturado com queijo, misturado com presunto, misturado com carne, que bagunça que não ia ser. Então, sempre há necessidade de uma organização para que tudo se entenda e corra melhor. Por exemplo, no quarto de vocês, espero que seja tudo bem arrumadinho também, né? Não é que legal ter uma gavetinha só para as meias, outras para as calcinhas e cuequinhas, né? Não, cuequinhas e calcinhas, não. Ou cuequinhas ou calcinhas, né? As blusas, as calças, tudo isso faz com que a vida se torne muito melhor, muito mais organizada, né? E a gente sempre se sai melhor quando está tudo bem direitinho. Então, desde que os elementos químicos foram sendo descobertos com o tempo, cada vez mais elementos, né? Os químicos, os cientistas sentiam a necessidade de organizá-los de uma maneira que fosse assim, que ficassem esses elementos que tinham assim propriedades semelhantes, ficassem juntos, né? De uma maneira criteriosa, assim, não colocar de qualquer jeito, né? Senão vive sempre uma confusão. Então, muitas tentativas foram feitas no sentido de colocar esses elementos de uma maneira assim bem organizada. Nós temos lá do Brenner, Charcottot, Newlands, até seria um motivo de um trabalho que eu gostaria de dar a vocês, que pesquisassem um pouquinho sobre todas as tabelinhas que foram feitas antes dessa aqui que a gente vai estudar. E que foram esses, que eu nem vou comentar muito porque as nossas aulas agora têm que ser encurtadas, né? Mas o precursor desta tabela que a gente estuda foi um químico russo chamado Dmitry Mendeleev. Inclusive tem um elemento aqui, o Mendeleev, que é colocado esse nome em homenagem a Dmitry Mendeleev, porque ele tinha que ser homenageado mesmo, né? Então ele era assim, era um russão, assim, rústico, né? Só que ele não era muito estudioso lá no segundo grau, né? No ensino médio. Ele não ligava muito para o ensino, porém na faculdade despertou nele, assim, aquela paixão pela química. E ele foi professor de química e disse que suas aulas eram fantásticas. Os alunos amavam. Ai, que vontade que baixasse em mim aqui o espírito do Mendeleev. Desculpe falar bobagem, mas do Mendeleev, né? Para que encantasse os alunos e que eles soubessem quanto importante e quão bonita é o estudo da química, né? Mas enfim, então o Dmitry Mendeleev, ele colocou os elementos em ordem crescente de massa. Vejam bem, ele fez isso mais ou menos em 1869. E vocês devem lembrar que o elétron, naquele tempo qual modelo que predominava do átomo era, ou predominava não, o único modelo do átomo que tinha naquela época é Dalton, né? Modelo de bolinha de bilhar. O átomo indivisível, maciço, indestrutível. Então, só em 1897 que o Thomson descobriu o elétron. Então, aqui não sabia nada de elétron, nem de próton, nem de coisa nenhuma. Sabia a massa dos elementos. E achava assim, né, que o átomo era maciço e era a menor parte da matéria, como Dalton havia falado. Então, mas o Mendeleev também foi engraçado não, mas foi coincidente. O Mendeleev na Rússia e o Lothar Meyer na Alemanha, eles tiveram a mesma ideia.
Só que o Dmitri Mendeleev, ele foi o que primeiro mandou o modelinho dele de tabelinha assim, periódica, de tabela, enfim, para a comunidade científica. E o Lothar Meyer também teve a mesma ideia, embora os dois, né, não sei se conheciam ou não, acho que não. Independentemente, os dois tiveram a mesma noção de colocar os elementos químicos. Então, o Mendeleev, que é o mais importante aqui, porque ele, enfim, mostrou primeiro o seu modelinho, ele colocou os elementos em ordem crescente de massa, de modo que os elementos que tinham propriedades semelhantes ficassem numa mesma coluna. Então, aqueles elementos que reagiam, um parecido com o outro, que tinham as propriedades semelhantes, ficavam numa coluna. Então essa tabelinha do Mendeleev que deu origem à nossa tabelinha nova. Não era exatamente como essa, claro, vocês têm na apostila até uns exemplos de como era a tabela do Mendeleev. Mas, claro, naquele tempo conhecia cerca de 62 elementos químicos, hoje nós temos 118, tá? Então a gente vai estudar agora a tabela atual. O que mudou na tabela atual? Além dos elementos químicos novos que foram surgindo e aparecendo, né? Embora na natureza nós tenhamos apenas 92, os outros são elementos artificiais, nós não encontramos na natureza, certo? Em 1914, olha, 1914, o Mosley, eu já até falei para vocês, ele conseguiu provar que as características dos elementos químicos dependiam não da sua massa, mas do seu número atômico, ou seja, do seu número de prótons. E a partir daí, os elementos foram colocados na tabela periódica, primeira coisa que você tem que saber bem, foram colocados na tabela periódica em ordem crescente de número atômico. Sempre tem essa perguntinha. Os elementos são colocados na tabela periódica em ordem de número atômico, de massa atômica, de número atômico, de prótons. Não deu muita diferença com a Mendeleev, mas enfim, vamos lá. O hidrogênio é o menor átomo que nós conhecemos, né? Tem número atômico 1, depois o Helinho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até hoje, na tabelinha de vocês, que aqui está faltando, o 118, que é o ganosson, certo? Que está aqui, entre os gases nobres, certo? Já nós completamos a tabela periódica. Se surgir mais um elemento, nós vamos ter que aumentar mais ainda a tabela periódica, certo? Então, vamos trabalhar com esses que a gente conhece aqui. Então, primeira coisa que tem que lembrar, os elementos químicos são colocados na tabela, que é chamada tabela de classificação periódica dos elementos, em ordem crescente dos números atômicos, de 1 até 118. Bem, e nós estudamos a tabela em dois aspectos. Nas fileiras horizontais, tá? Que nós vamos chamar de períodos ou séries. Gravando lá, ligando lá o ligômetro, lá todos os neurônios aí apostos. As fileiras horizontais, tá? No horizonte aqui, são chamados de períodos ou séries, que são em número de 7. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fileiras horizontais que nós chamamos de períodos. Período é o nome mais importante, tá? 7 lembra o que nós estávamos estudando até então? As camadas ou níveis de energia. E realmente, 7, esse número 7 representa os períodos que representam as 7 camadas ou níveis de energia. Por exemplo, o hidrogênio, na tabela moderna, mais moderninha, tem o hidrogênio aqui na primeira camada, no primeiro, aqui, né? Na primeira, como é que a gente chama mesmo? Período. Então, isso quer dizer que o hidrogênio Helinho tem apenas uma camada eletrônica, que é a camada K. Todos os elementos do segundo período têm 2 camadas eletrônicas, K, L. Os elementos que estão localizados no terceiro período têm 3 camadas eletrônicas. A mesma coisa, quarto período, 4 camadas eletrônicas. Quinto período, 5 camadas eletrônicas, 6 camadas eletrônicas, 7 camadas eletrônicas. E vocês vão ver que tem 2 fileiras aqui embaixo. Uma delas é a série dos lantanoides e a outra dos actinoides ou actinídeos.
E por que eles são colocados à parte, professora? Porque ficaria muito antiestético colocar aqui os lantanídeos. Imagina, são 14 elementos colocados aqui, a tabela ficaria toda disforme, né? E também porque eles têm determinadas propriedades diferentes dos elementos que aqui estão na parte de cima da tabela. Então, vamos lá. Esses lantanídeos ou lantanoides recebem esse nome, eles pertencem, por favor, ao sexto período. E tem esse nome de lantanídeos porque o primeiro elemento é lantânio. E esse aqui, os actinoides ou actíneos, porque o primeiro, actinídeos, porque o primeiro elemento é o actínio, só por isso. E não podemos esquecer que este período aqui estaria no sexto. Então, tem 6 camadas eletrônicas e todos os elementos que estão aqui e aqui tem 7 camadas eletrônicas. Tem todas as camadas eletrônicas, K, L, M, N, O, P, Q, embora vocês saibam que eu já falei que as camadas eletrônicas podem ser infinitas, porque nós podemos achar ainda infinitos elementos químicos, né? Por enquanto só tem esses. Bem, então agora deixa eu explicar de novo. Dependendo do local, do qual quadradinho o elemento está, eu posso, olhando a tabela periódica, dizer quantas camadas ele tem e qual é a sua camada de valência. Por exemplo, se eu perguntar lá, quantas camadas tem o helinho? Uma camada. Quantas camadas tem o neônio? Uma, 2 camadas. Quantas camadas tem o oxigênio? 2. O boro? 2. O berílio? 2. O lítio? 2. Qual é a camada de valência do lítio? 2. Qual é a camada de valência do berílio? 2. Qual é a camada de valência do sódio? 1, 2, 3. 3. 3 é a camada de valência do hélio. A última camada é 3. O magnésio, 3. O alumínio, 3. Ele tem 3 camadas e o lugar onde o elemento está, tá? Representa a sua camada de valência. Olha, se eu perguntar lá para vocês, o európio que está aqui, qual a sua camada de valência? Imagina, ele tem número atômico 63, tinha que fazer um S2, S2, nem precisa. Olhando na tabela periódica, eu sei, o európio está aqui, ele está no sexto período, então ele tem, a camada de valência dele é sexta, K, L, M, N, O, P. A camada de valência dele é P. E o berquélio, 7 camadas eletrônicas, a camada de valência dele é a 7ª. Não sei se vocês estão entendendo isso aí, mas é assim. Olha, o ródio, quantas camadas eletrônicas ele tem? Se conta lá do comecinho, não pode errar. 1, 2, 3, 4, 5 camadas eletrônicas tem o ródio. Qual é a sua camada de valência? 5. A camada de valência dele é 5. 5, K, L, M, N, O. A camada de valência dele é O. O bório, 7 camadas eletrônicas, né? O magnésio, 3 camadas eletrônicas. O hidrogênio, 1 camada eletrônica, entenderam? A camada de valência dele é 1. Então, vamos lá. Os períodos ou séries, que são as fileiras horizontais, indicam quantas camadas eletrônicas o elemento tem e onde ele está localizado, eu sei a sua camada de valência. Qual é a camada de valência do bismuto? 6ª. Qual é a camada de valência do bromo? 1, 2, 3, 4. 4ª. Qual é a camada de valência do zinco? Eu conto lá, 1, 2, 3, 4ª. 4 é a camada de valência do zinco, certo? Então, é bem facinho. Pela tabela periódica, a gente está bem relacionado à distribuição eletrônica, tá? Tudo de acordo com a distribuição eletrônica. Muito bem. Então, 7 períodos ou séries que indicam as camadas ou níveis de energia. Muito bem. E agora, as fileiras aqui, as colunas verticais, são chamadas de grupos ou famílias. Nós temos 18 grupos ou famílias, tá? 18, então são 7 fileiras horizontais e 18 colunas verticais, que nós vamos chamar de grupos ou famílias, tá? E nesta 9ª série, nós vamos estudar, antigamente era assim, eles classificavam as famílias em famílias dos grupos A, que são essas da periferia aqui, essas 2 e essas 6 famílias aqui. E famílias do grupo B, que eram as que estão aqui no centro e aqui, são famílias do grupo B, sendo que tanto os lantanídeos quanto os actinídeos são considerados da família 3B, daqui, tá? E esses elementos dos grupos A é que eu quero que vocês, pelo menos agora, vocês vão saber. Depois, no primeiro ano, vocês vão estudar bem também esses elementos aqui, que são chamados elementos de transição.
Então, antigamente, nós dávamos nome assim, né, para a família, numeradas famílias, em famílias do grupo A. 1A, 2A, e pulando lá para o outro lado. 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A ou 0. 8A ou 0. Hoje, pela IUPAC, que é a União Internacional da Química Pura e Aplicada, os grupos já são numerados de 1 até 18 direto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 grupos. Mas nós temos que conhecer as duas classificações, a numeração de A e B e a de 1 até 18, tá? Que são os grupos ou famílias. Então, nós vamos conhecer os principais grupos ou famílias, tá? Essas vocês têm que saber direitinho. Vamos ver aqui. O que é que os elementos de uma mesma família ou de um mesmo grupo têm? Tem propriedades químicas semelhantes. Quando a gente tem assim, uma porção de irmãos, ou um irmão que seja, a gente sabe que alguma coisa ele tem semelhante a gente, né? Pelo menos no genético lá tem que ter alguma coisa que é igual a nós, semelhante a nós. O mesmo acontece com os elementos. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês do sódio, que é esse elemento aqui. O sódio, ele é um elemento extremamente reativo. O que tem no nosso organismo é íon sódio, Na+, cátio. Esse sódio aqui, ele é metal, os metais são sólidos. Ele é um metal assim, no colégio agrícola que eu dava aula, eu tinha sódio. Foi a primeira e última vez que eu consegui ter o sódio nas mãos. Para começar, a gente deixava ele guardadinho, acondicionava ele numa lata com querosene. Então, se a gente queria pegar o sódio, tinha que ir lá e pegar com uma pinça, um pedacinho de sódio, só um pedacinho pequenininho, né? E por que no querosene? Porque ele é extremamente reativo, ele reage com o oxigênio do ar, ele reage com a água. Então a gente pegava um pedacinho, mostrava para os alunos, né? Colocava água, o sódio tinha uma reação extremamente assim, nervosa com a água, explodia, pegava fogo. Então com água, imagina botar água e pegar fogo, né? Então isso acontece com o sódio, o fogo na verdade pegava porque a reação liberava grande quantidade de energia, forma a soda cáustica com hidróxido de sódio, mais hidrogênio que é muito inflamável. E como a reação é muito libera grande quantidade de calor, o sódio acabava explodindo, o hidrogênio que se formava acabava explodindo, né? Então, este comportamento extremamente reativo do sódio, eu posso esperar para o lítio, eu posso esperar para o potássio, para o rubídio, porque eles fazem parte da mesma família. E por que eles têm propriedades semelhantes? Então, agora que vem o que a gente já estudou antes. O número da família, gente, 1A, por exemplo, significa que todos esses elementos aqui têm um elétron na camada de valência. Todos eles. Então, o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio, o frâncio, eles vão ter camadas de valência diferentes. Por exemplo, segunda camada, terceira camada, quarta camada, quinta camada, sexta camada, sétima camada. Mas todos eles terão na camada de valência, que é a última camada, um elétron. Então, o número da família significa ou representa o número de elétrons da camada de valência. Vocês vão usar isso em todos os anos que vocês estudarem química, nos 3 anos do ensino médio. Se estudarem na faculdade também vão ver isso tudo de novo. Porque é importante, então já vamos aprender já, né? Então, o número da família representa o número de elétrons da camada de valência. Como todos eles têm um elétron na camada de valência, só a camada que é diferente. Segunda camada, quantos elétrons na camada de valência? 1. Terceira camada, quantos elétrons na camada de valência? 1. A família 2A, 2 elétrons na camada de valência. Isso também só é válido para esses elementos aqui, para esses aqui que são chamados elementos representativos. Esses e esses que são os elementos de transição externa e transição interna é outra conversa. Vamos aprender agora bem esses elementos representativos. Então, o número da família, o número de elétrons da camada de valência. Então, aqui, família 2A. Quantos elétrons tem na camada de valência? 2. O berílio, o magnésio, o cálcio, o estrôncio, o bário, o rádio. Quantos elétrons tem na camada de valência? 2. Qual é a camada de valência do berílio? Segunda. Magnésio, terceira. Cálcio, quarta. Quinta, sexta, sétima camada, mas todos têm 2 elétrons na camada de valência. No subnível S, mas eu também não vou entrar em detalhe nisso aqui, senão pode haver confusão. Para o lado de cá, quantos elétrons tem o boro, alumínio, galho, índio, talho? 3.
Aqui 4 elétrons na camada de valência, 5 elétrons na camada de valência, 6 elétrons na camada de valência, 7 elétrons na camada de valência, 8 elétrons na camada de valência. Só que agora você tem que tomar cuidado aqui. Por exemplo, se você olhar 3A, você vai saber, bem, o número da família, o número de elétrons da camada de valência. Beleza, a professora falou isso. 4A, 4 elétrons na camada de valência, 5 elétrons na camada de valência, 6. E se tiver só o 13? Ele vai dizer 13 elétrons na camada de valência? Não. Eu já falei isso, mas vou repetir para vocês gravarem bem, que um átomo pode ter no máximo na camada de valência 8 elétrons. E esse 13, então? Você pega e tira esse 1 aqui da frente, ó, 3, vai ficar só o 3. 14, por que 14? Porque tem 10 aqui e mais 2, mais 10 são 12, mais 2 aqui seriam 14. Mas elétrons tem 4. Elétrons tem 5. Tira 1 aqui da frente, tá? Tira 1. 6 elétrons na camada de valência, 7 elétrons na camada de valência, 8 elétrons na camada de valência, certo? Os gases nobres têm a última camada completa com 8 elétrons. Bem, então vamos lá. Vou falar tudo de novo. Quantas são as famílias ou grupos? 18. Essas famílias são divididas em famílias do grupo A, que são os da periferia aqui, da periferia lá. Então, os elementos de transição, que são os aqui do meio, e esses que estão fora da tabela. Vamos nos preocupar primeiro com os elementos dos grupos A, que são os elementos representativos. E que esses elementos, as famílias deles são muito importantes para nós, e eles têm o número da família igual ao número de elétrons da camada de valência. Assim, seria o período, seria o número de camadas. E assim, o número de elétrons da última camada. 1 elétron na última camada, 2 elétrons na última camada, todos eles têm 13 elétrons, que fazem com que os elementos de uma mesma família tenham propriedades semelhantes entre si. Não esqueçam disso. Bem, e agora a gente vai estudar esses elementos aqui, tá? Vamos lá. Então, quantos são os períodos ou séries? 7, que representam as camadas eletrônicas. Quantos são os grupos ou famílias? 18, né? Nós vamos dividir em elementos representativos, que são as famílias do grupo A. Então, famílias, vamos estudar as famílias do grupo A. Famílias do grupo ou do subgrupo A. Do grupo A, que são chamados elementos representativos. Então, a família 1A. A família 1A tem um nome especial, que é a família dos metais alcalinos. Como o próprio nome está falando, são metais. Metais alcalinos, tá? Muito importantes esses metais alcalinos. Também é grupo 1, família 1A, ou dos metais alcalinos. Todos esses elementos terão um elétron na camada de valência, na CV. Para a gente não ficar escrevendo camada de valência, a gente vai lá para falar CV. Quem são eles? Tem gente que é contrário, mas por que saber decorar os elementos da tabela? Mas é importante, sabe, gente? Porque a gente vai ocupar muito. O sódio, quantos elétrons tem camada de valência? Ah, mas agora eu não tenho a tabela, tenho que fazer distribuição eletrônica e tal. Ah, mas tem na minha cabeça. Se eu tenho na minha cabecinha, beleza. Ninguém vai tirar o conhecimento que eu tenho lá na minha cabecinha, né? Então, quais são os metais alcalinos? Tem macetinho para lembrar, vocês vão lembrar. O hidrogênio não é da família 1A. O hidrogênio, coitadinho, nem tem família, coitado, porque ele não tem propriedades muito... Ele não se encaixa em nenhuma das famílias. Ele não é metal, não pode estar na família 1A. Não é gás nobre, não pode estar lá na família dos gases nobres, né? Ele, na verdade, não tem características de família nenhuma assim. Embora ele tenha um elétron na camada de valência, mas ele tem características diferentes dos metais alcalinos. Então, seria o quê? Na calcinha da rubineia, coisas francas. Ih, ficou aqui ruim, né? Na calcinha da rubineia, coisas francas. Tá ruim também esse negócio aqui. Tá muito... Deixa eu ver o paninho pra limpar aqui. Tá muito apertado. Vamos fazer diferente esse negócio aqui, fica melhor. Então, metais alcalinos. Grupo 1, família 1A, metais alcalinos. Metais alcalinos. Metais alcalinos. Dá para enxergar bem?
Quem são? Dá para enxergar bem? Quais são os metais alcalinos? Metais alcalinos. Então, são quem? Li, na, calcinha. Gente, vocês, isso aqui é só para vocês gravarem, não tem nada a ver isso aqui. Na calcinha da Rubineia, coisas francas. Que elementos químicos são esses? Então, vocês vão saber lá. Que elementos químicos são esses, afinal de contas? Então, os metais alcalinos são lítio, sódio, que é extremamente importante, potássio, rubídio, césio e frâncio, tá? Então, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio são os metais alcalinos. Todos eles têm um elétron na camada de valência. Claro que a camada de valência é diferente dependendo do período onde estiver. O hidrogênio aqui, o hidrogênio está aqui no primeiro, então, que seria o segundo período, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo período, ou 7 camadas eletrônicas, né? Então, grave bem, li na calcinha da Rubineia coisas frescas, ou francas, ou li na cara do Rubens coisas francas. Vocês podem até inventar alguma... assim, uma frase para que vocês gravem. O grupo 2, ou a família 2A, tem o nome especial de isso tem que gravar bem, tá, gente? Metais alcalinos terrosos. Família dos metais alcalinos terrosos. Todos eles têm 2 elétrons na camada de valência. Quem são eles? Bela, isso para gravar, tá? Bela, magrela, casou com o senhor Barão. Bela magrela casou o senhor Barão. O Barão do Rádio também pode, né? Então, o que é isso, professora? É bela, magrela mesmo? Nada disso. Os metais alcalinos terrosos, que são da família 2A, é o berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Vamos lá de novo. Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. São os metais alcalinos terrosos. Li na calcinha da Rubineia coisas frescas, família 1A, metais alcalinos. Família 2A, metais alcalinos terrosos. Bela magrela casou o senhor Barão. Bela magrela casou o senhor Barão. Tem que anotar lá. Bem, vamos pular os elementos de transição, que são aqueles que ficam no meio lá da tabela periódica, e vamos para a família 3A, o grupo 13, mas é família 3A, não tem um nome especial. Quando não tem nome especial, nós colocamos o nome do primeiro elemento. O primeiro elemento da família, se vocês pegarem na tabelinha de vocês, é o boro, tá? É o B, boro, boro. Então, o boro é a família do boro, família 3A, família do boro. Quem são os elementos da família do boro? É o boro, o alumínio, galho, índio e tálio. Agora tem elementos novos, né? Que é o niônio. Parece um nhônio lá daquele do Chaves, nhônio. Então aqui, povos alegres galantearam índias taladas, niônio. Então esses elementos aqui, todos eles têm em comum, terem 3 elétrons na camadinha de valência, na CV. Então seria o boro, alumínio, galho, índio, tálio, niônio. Seria, para gravar, bobos alegres galantearam índias taradas, né? Talada que tá falando é o Cebolinha, né? Tá falando ali. Vamos para a família 14, ou família grupo 14, ou família 4A.
A família 4A é família do carbono, porque também não tem uma denominação especial. Até agora nós vimos lá, família 1A, metais alcalinos. Família 2A, metais alcalinos terrosos. Família 3A, família do boro. Família 4A, família do carbono. E aqui é uma coisa que eu digo para vocês sempre, agora eu não posso falar porque não tem nem ninguém aqui na minha frente, né? Com silêncio, gente. Com silêncio, gente, sem problemas. Com silêncio, gente, sem problemas. Flávia, que é o fleróvio, alimento novo. Então, quem são esses elementos? Com silêncio, gente, sem problemas, Flávia. Seria o carbono, o silício, que é extremamente importante na crosta terrestre, né? O germânio, o estanho, o chumbo. Lembra do chumbo, que tem um elemento, não tem nada a ver com chumbo, né? Plum, bum. E o fleróvio, que é um elemento novo, radioativo, descoberto através de reações radioativas. Então, tem reações lá que... Vamos ver lá. Todos esses elementos têm 4 elétrons na camada de valência. Então, vamos lá, gente. Metais alcalinos. Li na calcinha da Rubineia, coisas brancas, frescas. Família 2A, metais alcalinos terrosos. Bela magrela casou senhor barão. E a família, grupo 13, o 3A, 3 elétrons na camada de valência. Bobos alegres galantearam índias taradas, nhonhó. Família, grupo 14 ou família 4A, família do carbono. Com silêncio, gente sem problemas, Flavinha, fleróvio. Né? Vamos lá. Família ou grupo 15 ou família 5A. Qual é a característica dessa família? Todos os elementos têm 5 elétrons na camada de valência, na última camada. Quem são os caras? São nossos professores assumiram ser bem bichas, meu Deus, né? Bem bichas, é o MC Mac. Beck. Nossos professores assumiram ser bem bichas, Mac. Esse aqui é esqueci o nome dele agora. Meu Deus, é o Moscovio. Esses elementos novos ainda não entraram na minha cabeça direito. Então, quem são esses elementos aqui? Tem 5 elétrons na camada de valência. Família do nitrogênio, que é o elemento que tem maior quantidade no ar atmosférico, né? Nitrogênio, fósforo, P, lembra um palito, fósforo, arsênio, esse título não tem nada a ver o nome com o símbolo, antimônio, bismuto e o moscóvio. Pelo menos esse eu quero que se grave. Nossos professores assumiram ser bem bichas. Nitrogênio, fósforo, arsênio, antimônio, bismuto e o moscóvio tem 5 elétrons na última camada. Grupo 16 aqui, ou família 6A, ó, tem 6 elétrons na última camada, 5 elétrons na última camada, que são seus seios têm poder, Lívia, né? Então, esses caras aqui, eu tenho outras macetinhas também, né? Os 7 porquinhos livres, ou o solo sempre tem pó, Lívia. Sei lá, né? Mas é melhor mesmo, os seus seios têm poder, Lívia. Quem são eles? Esse é importante. O 6A é a família dos calcogênios, tem nome especial, então tem que gravar. Calcogênios. Quem são os calcogênios? Aqui nós encontramos elementos extremamente importantes, que é o oxigênio, né? Indispensável à nossa vida. E também formando a água com hidrogênio e oxigênio, né? Que nós não podemos viver nem sem um, nem sem o outro. Oxigênio, enxofre, que é aquele pozinho amarelo, selênio, telúrio, polônio, livermório. Selênio é da Lua. Eles punham os elementos, eles colocavam nomes assim
de astros, nomes importantes de cidades, nomes que tinham algum significado, assim, nome de deuses gregos ou latino, sei lá, mas diferente. Telúrio vem de terra, telúrio. Polônio foi descoberto não faz muito tempo, 1900 e pouco, para nós é bastante tempo, mas não é tanto assim em termos de vida da terra. O polônio foi descoberto por uma da minha terra, uma polonesa chamada Marie Curie, Marie Sklodowska-Curie. Ela descobriu o polônio, que é um elemento radioativo, e colocou em homenagem à Polônia o nome de polônio, né? Então todos eles têm, então vamos lá, muito importante, oxigênio, enxofre, que vem do latim sulfur, oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, polônio. Os seus seios têm poder, Lívia. Oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, polônio, livermório. Tem 6 elétrons na camada de valência. Pertence à família 6A, a família dos calcogênios. Família 7A, então grupo 17, família 7A, é família dos... Como eu gostaria de cumprimentar essas turminhas aqui da dona Séries, nono A e nono B. Alô, gênios, né? O nome da família 7A é A, com H, halogênios. Sabe que o pessoal costuma trocar calcogênios com halogênios. Então não esqueça, primeiro é calo, eu sempre dou essa macetinha assim, calo. Ai, meu calo, né? Então, primeiro os calcogênios, depois os halogênios. Quem são os halogênios? Foram classificados Brasil, Itália, em Atenas. Atenas não tem nada a ver, Atenas é lá na Grécia, né? Mas enfim, é só, por favor, tá, gente? Não vou me pôr. Uma vez os alunos também, lá quando dava aula antigamente, eles puseram, qual é o nome dos elementos da família 7A? Foram classificados Brasil e Itália. Por favor, isso é macete para você gravar o nome dos elementos, que são quem? Flúor, cloro, bromo, iodo e o astato. Foram classificados Brasil, Itália, Atenas, em Atenas. Para ajudar lá, Brasil e Itália. Isso vocês, coitadinhos, nem puderam apreciar muito as vitórias do Brasil, né? Eu, quando tinha a idade de vocês, vi o Brasil ser tricampeão em 1970. Meu Deus, que delícia! 90 milhões em ação para frente, Brasil. A gente tem 90 milhões, só hoje já tem 200 milhões e pouco, né? Vamos ver quanto aí que o coronavírus vai deixar vivo. Então, foram classificados Brasil, Itália e Atenas, flúor, cloro, bromo, iodo e astato. Todos eles têm 7 elétrons na camada de valência, certo? E a família, que é uma família nobre da tabela periódica, depois vocês vão ver por quê. Todos os átomos têm um ciúme dessa família aí, que são chamados de gases. Então é a família grupo 18, família 8A ou 0, vou chamar de 0, não sei porquê, né? Porque não reagem, tá? 18A, que são chamados de gases nobres, tá? Gases nobres, gases nobres, raros ou inertes. Inertes porque são os únicos elementos que não gostam de reagir na tabela periódica. Dos elementos que existem, né? Existem muitos que têm pouca reatividade, até inertes, mas os gases nobres não têm reatividade praticamente nenhuma, porque eles são estáveis, porque eles têm 8 elétrons na última camada. E esta, então vão gravando já, que seria nosso próximo assunto da apostila 9, um átomo estável quando tem 8 elétrons na camada de valência, que é a última camada. Quem são os gases nobres? Eu até já falei para vocês, né? Hélio nem argumentou. Creu aonde? Eu não vou falar, agora que você já sabe. Da Renata, né? Então, Hélio nem argumentou. Creu, da Renata. Ou, Hélio e Nerso arranjaram carona, chegaram em Rondon. E ainda tem agora o ganossono lá. O ganossono, eu não consigo virar esses nomes. O ganessono é o último, mas eu nem vou colocar. Esses últimos, na verdade, são importantes, claro, estão lá na tabela, mas eles são elementos radioativos que têm uma vida curta. Não dá pra gente trabalhar muito com eles, não.
Eles são obtidos como é que a gente pode falar? Oh meu Deus, em reações nucleares. Daí eles aparecem lá, mas também logo desaparecem, né? São sólidos tal, mas depois eles sofrem decaimento, uma coisa que você vai entender mais tarde. Então aqui o hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e o radônio são os gases nobres, raros ou inertes. Tá, gente? Então vamos lá com essa tabelinha meio velhinha aí, mas vamos mesmo, né? Então, por favor, não esqueça. Aqui são os elementos de transição, a gente não vai trabalhar muito com eles. Eu quero que vocês gravem agora os elementos, então, chamados representativos. Família 1A, que são os metais alcalinos terrosos, família do boro, família do carbono, família do nitrogênio, família dos calcogênios, que é a família 6A, família 7A dos halogênios, e aqui a família 8A é a família dos gases nobres, raros ou inertes, tá? Então, como é que é? Li na calcinha da Rubineia coisas frescas, francas. Bela magrela casou senhor barão. Bobos alegres galantearam índias taradas. Com silêncio, gente sem problema. Nossos professores assumiram ser bem bichos. Os seus seios têm poder. Foram classificados Brasil, Itália e Atenas. Hélio Negro mentou, né? Então são esses os elementos, e não esqueça uma coisa fundamental, gente. O número da família corresponde ao número de elétrons da camada de valência. E os elementos de uma mesma família têm propriedades químicas semelhantes justamente por isso. Agora vai ter uma porção de exercícios lá na apostila de vocês, que é assim, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vocês vão ter que saber a configuração eletrônica. Então vejam bem lá. Vamos pegar o lítio, por exemplo. O lítio é Li-Na, né? Li na calcinha da Rubineia, família 1A. Olha o lítio, tem número atômico 3 e o 11 tem, o sódio tem número atômico 11. Fazendo a configuração do lítio, ó. 1S2, 2S1. Quantas camadas tem o lítio? 2. Quantos elétrons tem o lítio na camada de valência? 1. Né? O sódio? 1. Ah, mas é ruim esses pincéis aqui, nunca tá certo. 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Ó, quantas camadas eletrônicas tem o sódio? 3. Né? 3. Quantos elétrons tem na camada de valência? 1. Claro, porque eles pertencem à família 1A. Lítio, todos eles vão ter um elétron na camada de valência. Aqui vai ser 4S1, 5S1, 6S1, 7S1. Aqui vai ser 2S2, 3S2, 4S2, 5S2, 6S2, 7S2. Aqui, família 3. Vamos ver o alumínio. Quer ver? Vocês querem ver aqui? Vocês fazem um pouquinho de confusão, tomara que não façam mais. O alumínio está na família 3A, né? O alumínio tem número atômico 13. Então, quantos elétrons? Não. Se ele é da família 3A, quantos elétrons ele tem que ter na camada de valência? 3. Então, vocês fazendo a distribuição eletrônica de 13, olha. 1S2, 2S2, seguindo o diagrama de Linus Pauling, né? 2P6, 3S2, 3P1. Então, agora, quantos elétrons tem o alumínio na última camada? Por favor, não vamos dizer que é 1. Qual é a última camada? É 3. Então, é aqui e aqui. Eu tenho que somar. Vai dar quanto? 3. Que é, então, o número aqui, ó. 3, como eu falei para vocês. O alumínio pertence à família 3A. Tem 3 elétrons na camada de valência. 1, 2, 3. No terceiro período, que quer dizer terceira camada. Então, como está ali? 3. Certo, gente? Então, por favor, não esqueçam isso. Então, vai ter exercício lá na apostila assim, que eles vão dar a configuração eletrônica, vão pedir para vocês a configuração eletrônica, e pela configuração eletrônica, vamos fazer ali, que seria fazer juntos, olha, gente. Seria lá no Organize Suas Ideias, página 62.
Página 62. Eu não vou dar exercícios para vocês agora. Eu quero que vocês tirem o retratinho do que nós fizermos, que vocês vão fazer. Quer ver? Vocês vão fazer os exercícios. Eu vou colocar lá também no grupinho. Da página 65, 12, da página 65, então nós vamos fazer 62, vou fazer com vocês. Então vai ser página 65, página 66, da tabela periódica agora, tá? 66, quero ver o que mais aqui que eu quero que vocês façam para mim. Página 71, página 71 e página 72 e acabou essa apostila, tá? Então, isso aqui, ó, são exercícios que vocês vão tirar. Esse aqui nós vamos fazer junto. Esse aqui, 65, 66, 71, peraí. 72, vocês vão fazer e me mandar a fotografiazinha pelo e-mail lá, tá? Pelo e-mail, não esqueça. Depois tem que pôr lá também no grupinho para você não esquecer. Mas deixa eu fazer com vocês, então, o exercício da página 62. O primeiro era o iodo, lembra? Eu já comecei, que tem número atômico 53. Então, eu faço lá 1S2, seguindo o diagrama de Linus Pauling, tá? 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, é que eu sei de cor, vocês podem saber de cor também quando quiserem, hein? 4P6, 5S2, 4D10, 5P5, tá? Reunindo nas camadas, K, vocês vão ter que fazer isso aqui, na camada K, 1S2, né? 1S2, tá? 1S2 na camada K. Na camada KL, quantos elétrons tem na camada K? Então, 2. L, esse. Então, 2S2, 2P6. Quantos elétrons? 8. Na camada 3, KLM, que é a camada 3, 3S2, 3P6, 3D10, que é esse e esse. No total, nós temos 18. KLMN. Então, no N seria a camada 4. 4S2, 4P6, 4D10. Seriam 18. E na família C, na 5, camada 5, KLMNO, nós teríamos quem? 5S2, 5P5, somando aqui vai dar 7 elétrons. Então agora, vocês vão ter que fazer ainda, gente, tadinhos de vocês, né? Quantos elétrons, eu quero o período e o grupo a que pertence esse elemento, sem olhar na tabela. Pela distribuição eletrônica, pode cair, isso é no vestibular, no testinho, pode cair. Qual o grupo? Qual o período? O que é período? Ai, professora, eu já esqueci, é muita coisa para minha cabeça. Período são as fileiras horizontais. Período significam as camadas eletrônicas. Então, basta você olhar aqui. Quantos são os períodos? Período igual. 1, 2, 3, 4, 5. 5 períodos, tá? 5 períodos. Está no 5º período nesta camada de valência, tá? E o grupo significa família. Então, nós vimos que a família, o número da família é igual ao número de elétrons da camada de valência. Quantos elétrons tem na camada de valência? Não vamos dizer 5, por favor, gente. Isso que eu quero que vocês gravem bem. É 5 no subnível P, 2 no subnível S, então dá 7. Portanto, esse elemento iodo está no grupo 7 ou 17. Tem que pôr os dois, tá? Família 7, o grupo 17. Olha o iodinho aqui, ó. Foram classificados no Brasil e Itália. Ó, aqui está o iodo. No grupo 7A ou 17, tá? 7A, deixa eu pôr aqui. 7A ou 17, tá? E olha, primeiro período, segundo período, terceiro período, quarto período, quinto período, certinho.
Então, eu tenho que saber, tanto na tabela periódica quanto pela distribuição eletrônica, saber o grupo e a família, a qual o elemento, grupo e o período. Vou fazer mais um só com vocês ali. O chumbo. Ai meu Deus, eu já estou riscando. O chumbo. PB, plum, bum. Se jogar o chumbo, como ele é bastante denso, na água ele vai fazer plum, bum, né? O chumbo, PB, tá? Ele tem número atômico 87. Nós temos 87 elétrons para distribuir. Vamos ver se vocês saberiam olhando pela tabela periódica. Só que o chumbo é elemento de transição. Não gostaria que tivesse elemento de transição. Não é, perdão, estou bobeando aqui. Seria qual período? 1, 2, 3, 4, 5. Sexto período, que a gente conta assim, 1, 2, 3, 4, 5. Sexto período. E o grupo a que ele pertence, é só olhar lá para cima, grupo 4A ou 14, tá? Grupo 14, 4A. Mas aqui eles pedem a distribuição eletrônica. Então, como é que a gente tem que fazer? 1, S2, 2, S2, 2P, 6, 3, S2, 3P, 6, 4, S2, 3D, 10, 4P, 6, 5, S2, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 5D10, 6. Onde é que eu tô? 5D10, deixa eu me lembrar. 5D10, 4F14, aqui entra. 4F14, o chumbo tá aqui, tá? Vamos ver. 4F14, daí 5D10, epa, tá errado aqui, pessoal, desculpe, fiz um errinho aqui, 6S2, 4F14, 5D10, 6P, chumbo aqui, 1, 2, P2. Meu Deus, chumbo é enorme aqui, né? Então, reunindo as camadas, olha lá. K, L, M, N, O, P. K, L, M, N, O, P, né? Então, no K, 1, S2. No L, 1, S2, 2, S2. No M, 3S2, 3P, 6, 3D, 10. Gente, uma coisa que eu sei que vocês vão fazer confusão. Essa é a ordem energética como os elétrons se distribuem na eletrosfera. Aqui está nas camadas só, mas não é assim que ele se dispõe. Se dispõe dessa maneira conforme o diagrama de Linus-Pauling. O N, que seria a camada 4, né? Então, 1S2, 2S, vai ficar super apertado, né? 2S2, 2P6, 3S... Opa, que 3? Meu Deus, olha a bagunça que eu tô fazendo aqui, gente. Perdão. É 4. Onde é que tá o 4? 4S2, 4P6, 4D10, 4F14. Aí vem KLMN, O. O O seria quem? O 5. 5S2, 5P6, 5D, 10, 18, 32, 18, 8 e 2. Se vocês olharem na tabelinha de vocês no chumbo, lá, vocês podem ver que do lado tem toda a configuração eletrônica. 2, 8, 18, 32, 18. E agora vem a última camada que é MNOP. A P, que é a 6. 6S2, 6P2. Então, eles vão pedir agora qual é o grupo e qual o período que se localiza o chumbo. Período, gravem bem, é camada. Qual é a última camada? Então, o período seria período 6, que se refere a camada. E grupo é o número de elétrons da última camada. Quantos elétrons tem a última camada? 4. Então, o chumbo pertence ao grupo 4A. Sempre somem 10 para vocês darem um nome mais moderno, que daí o PAC. Ou 14, tá? 4A ou 14, que é a família do carbono. E aí vocês vão fazer os outros, tá, gente?
Eu sei que é bastante, mas aí a gente vai terminar essa apostila para começar a apostilinha nova. E terminar as nossas aulinhas daí, né? Só temos mais algumas, depois já vão começar com outro professor daí. Mas isso eu quero que vocês aprendam bem, por favor. E façam com gosto, façam com dedicação, tempo vocês têm. Beijo!